Hoje, a nossa palavra abençoada encontramos no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18. Assim diz o Senhor: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aleluia! Vós, pais, e não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Aleluia! Graças a Deus. Portanto, esta palavra leva-nos a um entendimento segundo o qual o casamento, a vida conjugal, é um relacionamento, na verdade, ok? É uma manifestação, é uma convivência de acordo com princípios previamente estabelecidos. O que isso, na verdade, quer dizer, em outras palavras? É que o casamento, o relacionamento entre homem e mulher, homem, mulher e filhos, filhos para pais, pais para filhos, é um relacionamento regrado. É um relacionamento que já tem princípio estabelecido. Não é um relacionamento de princípios, de regras, mas já existem regras estabelecidas. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido. Em outras palavras, é uma vida de submissão. A mulher submete-se, obedece ao marido. Aleluia! Como convém no Senhor. O temor que a mulher tem em relação ao Senhor, biblicamente falando, compara-se ao temor que se espera que a mulher tenha no relacionamento com seu marido. Estamos a falar de submissão, de relação esposa-esposo. Não homem e mulher na perspectiva sexo, mas estamos a falar do relacionamento, estamos a falar da sujeição no relacionamento e na convivência esposo-esposa. É bíblico que a mulher se sujeite, se submeta, obedeça ao seu marido. Igualmente é bíblico que os maridos tendem a amar as suas esposas. Quando nós falamos do amor, aqui vai muito mais do que o relacionamento, a convivência, a afeição entre pessoas. Na perspectiva do segundo mandamento da lei de Deus, de amar ao próximo. O amor de que se refere este versículo é muito mais fundo. É uma situação de mais intimidade, mais união, porque a Bíblia diz que a partir do momento que o homem e a mulher se juntam, a partir do momento que mulher deixa de ser mulher, passa a ser esposa, um homem deixa de ser homem, passa a ser esposo, se junta à sua mulher, torna-se um único ser, uma única carne, um único espírito. Nesta relação de um único espírito, um único ser, uma única carne, de acordo com a passagem que nós acabamos de ver, a obrigação é que haja amor. Na verdade, vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irritei contra ela. Parte do princípio que a mulher por si só já é amor em pessoa. Entenda que a palavra de Deus não precisa ser repetitiva na instrução, não precisa ser, digamos, insistente no mandamento. Tendo Deus feito a mulher a partir da costela do homem, fez a mulher amor em pessoa, ajudadora, auxiliadora do homem. A mulher é feita amor em pessoa, perfeita, para auxiliar o homem. Entretanto, o homem, de acordo com esta passagem, é chamado a amar esta mulher, esta parte de si, que saiu de si. Homem, marido, esposo, ame a sua mulher. Não se irrite contra a sua mulher. Entenda que, na verdade, esta passagem reconhece a autoridade que Deus dá ao homem. Imaginemos uma situação de Deus se irritar contra o homem. O que acontece? É uma desgraça.
Razão pela qual há toda uma necessidade no relacionamento entre homem e Deus haver aqui reverência, temor, submissão, obediência, com sentimento de temer que, de qualquer modo, o homem possa, na verdade, irritar a Deus. Porque se a ira de Deus se descarregar sobre o homem, é uma destruição. Igualmente, a ira do homem se descarregar sobre a mulher é uma destruição. Por isso que é chamado a toda uma responsabilidade para o homem amar a sua mulher e não se irritar contra ela. Porque se o homem se irrita contra a mulher, abre espaço para uma destruição. Abre espaço para digamos, para acabar com aquilo que é a obra perfeita do homem. Para desfazer a natureza, o amor que há na mulher. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ora, há uma instrução, há uma ordem. A vontade de Deus é que, na verdade, os filhos obedeçam aos pais. Agora, a questão é: que filhos, que pais? Que tipo de ensinamento, que tipo de instruções de ordem, que tipo de educação os pais transmitem para os filhos, ao ponto dos filhos efetivamente ter que respeitar e ter que obedecer aos seus pais. Aqui os pais são chamados a uma grande responsabilidade para transmitir, para educar, porque na verdade os pais são mordomos, os filhos são de Deus. Entretanto, se num casal, se pai e mãe são confiados, filhos por Deus, a expectativa, a vontade de Deus é que os tenha de educar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Aí, os filhos são chamados a obedecer efetivamente os pais. A obedecer os mandamentos, ou seja, as instruções, a educação que os pais transmitem para eles. Aleluia! Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, porque para que não percam o ânimo. O que na verdade significa? Há uma responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Tanto é que a responsabilidade é no sentido de garantir que, na verdade, os filhos tenham de andar em bons caminhos, em caminhos retos. Sejam instruídos, sejam conduzidos de acordo com a vontade de Deus. E estejam permanentemente de bom ânimo, de acordo com aquilo que é o acompanhamento, a instrução e a educação dos pais. Aleluia? Então, se há um receio da parte de Deus em relação ao desvio, ao desânimo dos filhos, é na verdade na perspectiva de que os pais têm uma grande responsabilidade e têm de ser muito cuidadosos, devem ser muito atenciosos em relação aos filhos e não permitir que na verdade se desviem, porque há um grande risco dos filhos se desviarem do caminho. Razão pela qual é uma grande responsabilidade que o Senhor deposita aos filhos. Então, na verdade, quando nós olhamos para o relacionamento, nós vimos senão o reconhecimento daquilo que é a vontade de Deus. A convivência no relacionamento, a convivência no lar, num casamento, na vida conjugal, reflete efetivamente o qual estes membros temem a Deus. Temendo a Deus, na verdade, teremos um relacionamento saudável. Onde há paz, onde há alegria, onde há gozo, onde há ânimo. Acima de tudo, há entendimento. Há reverência, há temor a Deus. Como não é possível temer a Deus se eu não temo a pessoa que está do meu lado, a pessoa que eu jurei até que a morte nos carregue e nos encontre, ou seja, até a eternidade juntos? Se o marido não respeita a mulher, não teme a mulher, se a mulher não obedece o marido, se a mulher não respeita, não considera, não valoriza o marido, se o homem não ama a esposa, naturalmente que esta não é a vontade de Deus. Logo, espera-se uma relação, uma convivência, não de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Não de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Porque, na verdade, o propósito de Deus é que se viva em harmonia. Haja uma convivência saudável. Haja respeito. Haja união. Haja amor. Haja diálogo. Uma boa convivência. Esta aqui é a vontade de Deus. Por isso que, na verdade, quero fazer esse desafio. Eu quero convidar, portanto, todos aqueles que se encontram a viver ou se encontram num relacionamento, digamos, numa vida conjugal, num casamento, a refletir, a analisar se o comportamento de cada um é de fato de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Se cada um tem estado a desempenhar efetivamente o seu papel. Se o homem tem estado a desempenhar o seu papel de amar a sua esposa. Se a esposa tem estado a desempenhar o seu papel de obedecer o seu marido. Se os filhos têm estado a obedecer o seu papel de respeitar, de obedecer os seus pais. Se não estiver a acontecer, o que é que está a falhar? O que é que está a falhar? Ok?
Portanto, a vontade de Deus, na verdade, é que cada um tenha de reconhecer os seus deveres no relacionamento e cada um tenha de cumprir, tenha de valorizar, porque fazendo desta maneira está a obedecer à vontade de Deus e, acima de tudo, está a contribuir para que haja união, para que haja amor, para que haja boa convivência no lar, no casamento. Portanto, o meu apelo é este, é que cada um de nós tenha de parar de refletir efetivamente para aquilo que são as suas atitudes e para aquilo que é o seu comportamento no dia a dia, a maneira como se relaciona com os membros da sua família, a maneira como tem estado a desempenhar o seu papel, o seu chamado, a sua responsabilidade. Porque, na verdade, tarde ou cedo, Deus sempre vai cobrar-nos. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Portanto, a razão pela qual é preciso que cada um de nós tenha, de fato, de fazer a sua parte bem feita. Em tudo que for fazer, tem que fazer de fato com reverência, com temor e com sabedoria, de maneira que em tudo Deus seja glorificado. Porque a Bíblia diz que em tudo dê graças a Deus. Devemos dar graças a Deus pelo casamento que nós temos. Devemos dar graças a Deus pela esposa que nós temos. Devemos dar graças a Deus pelo marido que nós temos. Devemos dar graças a Deus pelos filhos que nós temos. Devemos dar graças a Deus por tudo que nós temos. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que no meio desta dificuldade há um propósito de Deus. No meio desta dificuldade há uma vontade de que, na verdade, tenha de aprender, tenha de tirar lições, tenha de se fortalecer nesse castigo, nesse sofrimento, nessa dificuldade. Fortalece-te. Tenha bom ânimo. Anime-te no Espírito Santo. Em tudo exalte o nosso bom Deus. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo. Aleluia. Então, quero agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para partilhar mais uma vez a sua palavra. E, acima de tudo, por estar a colocar em mim esta vontade de partilhar esta mensagem de conforto, de consolação, esta mensagem que visa, de fato, criar a restauração na vida conjugal. Espero sinceramente que esta mensagem tenha ajudado muito. Deus abençoe. Que haja restauração na sua casa, na sua família, no seu casamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.